Carlos Fernandes, além de corintiano, é secretário executivo do Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura Municipal de São Paulo e já exerceu cargos como secretário adjunto de Gestão Pública no Governo do Estado, foi secretário executivo do Abastecimento e Agricultura Municipal das subprefeituras, foi secretário executivo da Secretaria Executiva de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável e em 2022 retornou ao cargo de secretário executivo na Secretaria de Abastecimento, de onde também coordena projetos da Secretaria Municipal de Relações Internacionais para o fomento do turismo na zona sul da capital, Paranheiros, Marcilac e Bororé. Mas é, acima de tudo, um grande entusiasta da zona sul de São Paulo, um grande entusiasta da natureza, e ele vai contar para a gente por que São Paulo, natureza e sustentabilidade também são negócios. Meu caro Carlos Fernandes, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. O palco é seu, seja bem-vindo. Obrigado aí, Luizão. Eu não sabia que era tudo isso aí não, viu? Mas eu vou ser muito breve porque nós estamos atrasando para o jogo, né? Certo? Então nós temos que ser breves. Aqui mostrar um pouco que São Paulo pode oferecer para essa atividade da Beta Santa, que é a Sampa Summit, que é o turismo de aventura em São Paulo. Nós temos no Brasil com uma característica para esse turismo, né? Ele acabou de falar aqui, eu estava ouvindo da canastra. O Brasil em si é um foco para isso e cada vez se desenvolve mais. O estado de São Paulo também, como foi na apresentação, na abertura com o secretário ali do estado. E aí a gente fala assim, São Paulo, o que São Paulo tem? Não tem nada, tem prédio, só tem prédio, cimento, concreto. São Paulo tem tudo a oferecer para esse desenvolvimento desse turismo dentro da cidade. Além da cidade de São Paulo, a cobertura vegetal dela é da ordem de 48%, 48,2%, como diz o nosso prefeito Ricardo Nunes. Ele faz questão do 0,2%. Né? Entender que ela é vegetal. E temos uma região da Zona Sul, de Parelheiros, que significa mais de 35% dessa área, e é rural, e sem contar a parte de cima da Cantareira, que são de preservação da Serra do Mar, preservação da Mata Atlântica, o que nós ainda temos. É isso que faz a diferença e que a gente vai mostrar daqui a pouquinho em 2 vídeos breves, e da importância que é essa atividade de turismo para o desenvolvimento econômico da região. Porque só ter isso e não desenvolver aquela população, que é das populações mais carentes da cidade, é o desafio da prefeitura, do prefeito Ricardo Nunes, junto com a parceria com a Fernanda, que se preocupa sempre com isso, e a SP Tours, de que a gente leve a melhoria para a população da região. E deixar essas pessoas trabalhando lá com alternativas de turismo, de produção agrícola daquela região para proteger esta mata, que vocês vão ver nesse vídeo. E melhorar a renda delas e elas poderem proteger aquela reserva natural. Então, aqueles agricultores, nós acreditamos que são defensores e protetores do meio ambiente da região. E sem esquecer da cidade como um todo, dos parques que nós temos dentro da cidade. E quero aqui também, não sei, vai no Parque Anhanguera também vai? Não? Só Parelheiros. No Parque de Anhanguera, que é uma APA lá, já tem nascido lá na própria APA, onças voltando a ocupar o território da Cantareira, que é trabalho da Prefeitura de Secretaria do Verde e Meio Ambiente de São Paulo. E eu vou falar de Parelheiros, que aí essa é a principal missão. Vocês vão conhecer o que tem. Vocês não precisam ir a Brotas para andar de boia, corredeiras, trilhas de bike a pé. Temos a represa da Guarapiranga para a náutica. E eu queria aqui, vou ser muito breve, mas eu quero muito mais, as imagens impactam mais do que a fala. Por favor. Um que é esse é a economia circular das pessoas que vivem lá. Defendo a natureza a qualquer preço.
Sou uma produtora orgânica, tenho 69 anos e moro aqui há mais de 20 anos. O que eu mais amo é a convivência com as minhas plantas, com as árvores, com meus bichos. Eu tenho uma família grande que todo fim de semana vem curtir nosso ar puro. Então é minha vida, né? Porque eu moro aqui. Eu acho que se o desmatamento continuar a níveis que está, principalmente na nossa região, em 10 anos nós não vamos ter nenhuma árvore mais em Parelheiros, porque tá sem controle a coisa hoje por aqui. É o produtor rural que hoje cuida da natureza. A minha mãe ficou viúva, aí passei a dividir meu tempo entre horta e mãe. E em 2014 ela veio a falecer. Eu também já estava exausta, né, de trabalhar com horta, que é chuva e sol, sem domingo, sem sábado. A iniciativa do projeto Liga os Pontos, na verdade, ela busca também manter o agricultor, fazendo com que, além da produção, o agricultor consiga gerar renda, trazer inovação tecnológica, para o fortalecimento das cadeias também, para que ele consiga se sustentar e manter na atividade agrícola. Primeiramente é feita visita em campo dentro da unidade produtiva e junto com o agricultor é feito um diagnóstico da situação atual da produção, para verificar futuramente que passos que ele quer seguir, aonde que ele quer chegar com a sua produção, se ele quer aumentar a geração de renda, se ele quer ampliar os canais de comercialização ou se ele quer instalar algum tipo de tecnologia que ainda não tem. Então o projeto ele faz todo esse acompanhamento para ir passo a passo ao longo do tempo conseguindo inserir o agricultor nesses projetos, né, nesses outros caminhos para que ele possa ir avançando aos poucos, né. E o Liga os Pontos reforça muito isso na parte técnica, a parte de insumos, na parte comercial, agora que a gente está mais ou menos engatilhando essa parte, né? A estufa e a cozinha são aquisições que eu jamais teria se não fosse pelos projetos do Liga os Pontos. Se não fosse o Liga os Pontos, tem muito produtor aí que teria parado já. A nossa assistência técnica é sempre voltada para a agroecologia, então o nosso trabalho de assistir esse agricultor é um atendimento voltado com a preservação, conservação da água, do solo e da biodiversidade do local. O cambuci, ele é nativo da Mata Atlântica, né? É uma fruta verde com sabor de limão. Ela tem, assim, inúmeras propriedades, como vitamina C, riquíssima em vitamina C. Você pode usar ele na culinária. Cozinhar é a minha paixão. Nós estamos, primeiro, preservando a nossa cultura, que é rural, depois mantendo essas pessoas na terra e movimentando a economia local. Nós só vamos conseguir viver, na verdade, num futuro bem próximo, se a gente conseguir manter as nossas matas de pé. Esse é o motivo de Parelheiros ser tão especial. É um bairro de característica rural, que contém 2 APAs, 2 áreas de proteção ambiental. O projeto precisa ser replicado, porque a gente está falando de produção de alimento dentro de uma das maiores metrópoles do mundo. A ideia é que, a partir do trabalho feito aqui, possa ter essa replicabilidade no mundo inteiro. Com todos os benefícios que eu recebi do Liga os Pontos, se tivesse essa continuidade, seria maravilhoso. Porque a gente consegue progredir com a ajuda de um projeto, que sozinho é muito difícil. Então, em qualquer lugar que eu estiver, eu sou uma pessoa feliz. Eu tenho minhas amigas, meus amigos, meu trabalho que eu gosto, eu faço o que eu gosto, então eu sou super feliz. Eu sou, assim, uma ativista nata. Eu defendo a natureza a qualquer preço. Quero só falar, enquanto desligo esse vídeo, que aquela moça, a Bernadette, está ali presente. E eu quero dizer, e lembro sempre de uma questão que ela fala ali, que se em 10 anos ninguém tomar conta, cuidar de Parelheiros, isso vai virar só ocupação. E esse é o desafio da Prefeitura de São Paulo, do prefeito Ricardo Nunes e de nós, para podermos ver toda essa beleza e poder criar uma condição socioeconômica para essas pessoas viverem bem.
E agora vocês vão ver as imagens da natureza da região de Parelheiros, que aí você vai ter todo o ecoturismo ali colocado, a história de Parelheiros, que é uma colonização alemã, tem tudo para vocês visitarem a de cultura. Luizão, é isso aí que nós estamos apresentando. Venham conhecer Parelheiros. Vai fazer a diferença. É dentro dessa cidade de 12 milhões de habitantes, a Selva de Pedra, como todo mundo conhece, tem isso para oferecer para o mundo. E gostaríamos que vocês fossem lá visitar e entender o que é aquela cultura. E Luizão, eu, quando conheci ele, fiz a primeira observação dele. A Beta não é lá no Camping Clube do Brasil, na Rua Minerva? É isso aí. Por quê? Porque eu era vizinho ali, e na Minerva, eu descia de carrinho de rolemã e entrava na Itapicuru. Desde que eu era moleque, eu era vizinho lá. E eu lembro desse. E fui sócio do Camping Clube do Brasil quando era pequeno. Tá bom? Abraço a todos. Se tiver perguntas... Carlos, obrigado. E como o tempo foi otimizado, temos tempo aqui para poder abrir para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Carlos? Boa tarde. Carlos, o que você diria para gestores, prefeitos, secretários, sobre o incentivo desse tipo de projeto? Porque, assim, até era a mesma pergunta para fazer para o Fernando, né? O gestor, a primeira coisa que ele fala é: quanto isso vai me custar? Né? Então, assim, a gente vê benefícios diretos e indiretos. O que você diria para esses gestores? Para os gestores públicos sobre isso? Isso. Eu vou dizer o seguinte: qualquer centavo aplicado é pouco. Porque a importância da preservação ambiental, de diminuir a desigualdade social numa região como essa e como outras tantas no Brasil, certo? É fundamental. É um compromisso que o gestor público precisa ter. Porque o que nós estamos falando hoje, sobre meio ambiente, sobre preservação, etc., é o futuro do país, do mundo. Nós não podemos pensar um mundo que não tem a questão climática, tudo isso, e é uma nova economia. Aí eu vou dizer, tudo que foi investido é muito mais rentável a curto, médio e longo prazo, mais rentável do que todo o desenvolvimento vamos chamar, antiga economia nesse mundo. Então, tem que se fazer esse investimento e sempre terá retorno, porque ele tem um retorno social, ambiental, um problema que é o seguinte: o mundo acaba. Nós estamos na fase que entendemos que esse mundo tem limites. A Bernadette, vários aqui, entendiam assim: água era uma coisa inesgotável. Não era isso? Você pensava em
economia. Depois começou a mudança climática. Então nós temos que cuidar do planeta. Cuidar do planeta significa cuidar disso. E cuidar com desenvolvimento, com turismo sustentável, natural, de pessoas que têm a questão da saúde, porque quando a gente está falando desse tipo de turismo, é um que trabalha a questão da saúde. As pessoas vão fazer exercício, vão conhecer, não é aquela que você, não sou nada contra, até gosto de um resort, de uma boa praia, ter ali do lado um copo para você tomar água, não é isso? Nós tomamos água no resort, mas isso é importante, mas esse faz a diferença no desenvolvimento, e faz a diferença no desenvolvimento da cidade e das pessoas de lá. Tá bom? Gente, mais alguma pergunta para o Carlos? Olha o show. Eu queria aproveitar, até que a gente ainda tem um tempinho, se alguém quiser fazer alguma pergunta para o Fernando Tomazelli também, que está aqui presente ainda. Luizão. Fazer uma provocação aqui, mais uma, né? Fernando, para ele contar para a gente o que recomendação, porque a pergunta que a senhora fez, eu acho que foi muito pertinente. Eu estou vendo aqui também está a secretária de Turismo de Barra do Garça, falei certo? É sempre difícil acertar. A Beta fez uma Beta Conecta lá no Mato Grosso. E o que a gente poderia dizer para esses gestores? Que conselho você dá, Fernando, para a gente motivar esses gestores públicos a seguir? Como é que vocês conseguiram mobilizar os gestores? A população, você explicou aqui para a gente, né? E desculpa só essa confusão, Fernando, a gente estava preocupado com o tempo, agora a gente conseguiu aprumar o Cronos. Acelerei, né? O Cronos. Então a gente tem a nossa roda de prosa, a gente está todo mundo em casa, aí são gestores públicos, e tem outros gestores públicos aqui nos escutando. Então, o que eu recomendaria para esses gestores seguirem isso na área de sustentabilidade, na área da reciclagem de lixo, na área de reciclagem dos resíduos, da geração de energia, como mobilizar o gestor público, que é muito difícil? Uma pergunta complexa, mas acho que foi respondida aqui. A primeira, decisão e priorização. Agora, obviamente que quando você vai perguntar para um gestor público que lida com água, esgoto, resíduos sólidos, meio ambiente, saúde, tá, você vai priorizar. E aí? Aí a turma da saúde berra. E aí tal. Então você tem uma situação amplamente construída no sentido de uma demanda pública de serviços que não são pequenas. Agora, obviamente que quando você começa a criar, vamos usar o termo rotas tecnológicas, você começa a entender todo o processo, que às vezes se gasta mal. Muito é isso, né? Tem uma iniciativa isolada, vai lá e financia. Daqui a pouco tem outra isolada, daqui a pouco tem uma prática isolada. A gente acredita muito que práticas regionais, ou pensar, a gente fala regional porque são os municípios pequenos, mas práticas que são pensadas e trazendo atores qualificados para o jogo, que tenham um tanto de conhecimento para depois, na hora de implantar, dizer, não, realmente nós vamos investir isso e aquilo, e não só por modismo. Então tu tu investe melhor, tu é mais certeiro, tu consegue fazer, e mais do que tudo, um programa que tenha continuidade independente da fração temporal dos mandatos. Porque nós vivemos um modelo aí de mandatos que estamos encerrando um ciclo agora, né? Os prefeituras daqui mais 2 anos, e muitas políticas se perdem no caminho, e infelizmente é uma tendência muito grande que aquele que entra, olha, começa a botar terror no que estava antes. Mesmo que é um programa excelente, mas dá aquela segurada, peraí, depois para rever, às vezes muda o nome, né, para dizer que isso é um programa meu. Então há ameaças. Ameaças da coisa pública é quando a questão política ela está na origem. Eu sempre digo que a questão política, política eu estou falando no sentido mesmo partidário agora, ela tem que ser o efeito da ação, não a causa. Então você faz uma política pública muito bem feita, uma ação muito bem feita, ela vai ter repercussão política, para depois o vereador se apresentar, ou pedir o voto, ou o prefeito. Agora, quando a política entra na decisão da origem, é problemático. Porque aí a tendência dela é se segmentar, interesseira ou direcional coisa. E se gasta mal. Né? Nesse mundo de resíduos se gasta muito mal. Né? Não se tem planejamento, não se tem rota tecnológica, se inventa de fazer uma lixeira com cor vermelha, verde, amarela e coisa que não serve para nada, que depois as pessoas acabam colocando lá, passa o caminhão, junta tudo, e aí? Ou seja, pensa segmentado, só se lembra de meio ambiente dia da árvore, então enche de cartaz na escola, nada contra encher de cartaz na escola, mas depois morre o assunto e é uma coisa da professora de biologia, e os restos dos professores não se envolvem,
Porque não é uma política da escola, é uma política isolada, às vezes, de um professor inspirado que criou um negócio. E aí eu pego esse exemplo local para dizer, quando você tem isso como uma política de pensar macro, e as ações elas vão acontecer, não significa que é pensar do macro, top-down, que tem que ser assim. Significa que é uma lógica, uma sistemática, alguns conceituais e, obviamente, que você vai trazer aquela iniciativa da compostagem da escola legal, aquela iniciativa que tem. Mas quando você trata de resíduos, por mais que tenha algumas ações pontuais, você tem lá 5.000 toneladas para resolver por dia. Você está resolvendo lá 3 toneladas. Ok, mas nós temos 5.000 para resolver. Então vamos pensar nas 5.000 e também naquelas 2, 3 e prestigiar as iniciativas. Essa política macro que às vezes fica de lado. E aí se gasta mal, ou se gasta com casuísmos e assim por diante. Essa rota tecnológica de construção de todo e qualquer começo, meio e fim é atendimento na saúde. Então, qual é o programa? Como é que a gente unifica processos, compra em escala, aprende com a iniciativa privada, otimiza circuitos, faz logística de transporte, sabe? Eu vejo aquela ambulancioterapia, a nossa região. Então, você tem lá um município saindo com uma van carregando 4, 5 pessoas para levar para Florianópolis, para o serviço. Daí sai outra de outro município atrás, tem uma sequência, não dá para se juntar os municípios, contrata um ônibus climatizado, grande, bonito, terceirizado, já passa naquele município, vai recolher, cada município paga, ainda com um massagista dentro, um assistente social junto, enquanto espera lá, já faz a massagem para as pessoas com mais idade que precisa, trata direitinho, vai ficar mais barato, vai resolver o problema, mas é mais interessante ter ambulância, desculpa o que eu estou dizendo, porque daí o motorista se elege vereador só porque leva na mão e abre a porta, vê quantos tem vereador eleito da área da saúde desse tipo, e que bom, parabéns para eles que fizeram o serviço bem feito. Mas às vezes tem esses vícios que não conseguem se romper. E nós não estamos mais em tempo de ficar, se eu abrir esse leque, nós vamos longe, porque 8 anos de prefeito tem algumas sangrias que a gente já não... Mas aquela história assim, não dá para aceitar mais certas práticas. Isso na iniciativa privada, no turismo, em qualquer coisa, empresas que fazem daquele jeito. E às vezes, a empreendedora falando assim, eu achava que estava bom, mas fica sempre achando que está bom. Não pode ficar só nisso. Então, nós temos tanta experiência legal que foi apresentado aqui antes. Vamos ressignificar as coisas. Então, gastar melhor significa fazer escolhas com mais atores ajudando a pensar. Não fica pensando 2 anos, porque a vida acontece aí fora, não é isso. Acho que a gente tem que estar o tempo todo aí estudando, trazendo e tal. E aqui, me permita mais um minuto, a gente traz algumas reflexões. Hoje de manhã se falava sobre concessões dos parques aqui. Particularmente, eu tenho uma visão muito proativa a isso. Não que a iniciativa privada seja melhor que nós públicos. É que a iniciativa privada ela tem expertise em um segmento. Ninguém conhece um grande plantador que planta soja, milho, feijão, arroz, batata. Ele planta soja, conhece a sementinha dele, não sei o que, já tem a perspectiva, já faz negócio para exportação e tal. Nós, prefeituras, temos que lidar com todos os segmentos, que vai de iluminação pública, esgoto, a água, a criança, a escola, a saúde, a tudo. Não dá para ser bom em tudo. Então nós somos mais ou menos, aí entra um prefeito que tem um pouco mais de coisa ligada à educação, daí joga um pouquinho para lá. Outro que gosta mais de meio ambiente, daí faz o normal de tudo e um pouquinho mais para cá. O cara que é de infraestrutura, normalmente gosta mais de pavimentar, que aparece mais, está ali. Ok, legal. E vamos ficar sempre nessa tendência da cabeça? Então, planos de mais longo prazo, saneamento meio ambiente não é coisa de um mandato, não é coisa dessa gestão, não é coisa que pode ser interrompida e recomeçada. Eu acho que assim, esse olhar, que essa arena discussória, que ela seja regionalizada ou que traga vários atores, quando o município é uma área diferente, mas que traga junto, ela ajuda a investir melhor. Então não é a quantidade de dinheiro, é a forma como se aplica e quem tu traz para o jogo. 2 segundos. Quando ele fala isso, na gestão pública, a gente tem que trabalhar na horizontal. Secretarias e conectados uma a outra, porque não se conversa. Então nós precisamos ter uma conexão, saúde com educação. Quando você faz qualquer ação preventiva, você tira... demanda da saúde para cá, mas tem que conversar, tem que trabalhar junto. Tem um projeto como esse da Zona Sul, nós envolvemos o empreendedorismo, a agricultura, a comercialização, criar espaços
e rotas de comercialização, a gente está conversando com vários setores. Com isso, se economiza muito. Sobra um dinheiro para fazer outros investimentos. Não é deixar de gastar, não, porque o poder público precisa gastar bem. E ter metas e medições sobre essas metas. Né? Porque também a gente vai vir uma coisa eterna, que depois vira um costume que se perde ao longo do tempo. Né? Nós vamos ter assim, começo, meio e fim de cada política pública. Porque todo mundo, como a jovem Bernadette, aqui, nós estamos, todo o poder público está fazendo investimento em todos aqueles agricultores, eles ficam maiores de idade e aí conseguem fazer a sua comercialização sem precisar de tanta dependência do investimento. E a partir daí, esse investimento, nós vamos para outra área. É um pouco isso. E vamos no jogo, hein? Vamos no jogo. Maravilha, gente. Muito obrigado.